Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nossa reflexão é a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. E estamos falando a respeito dos ajustes, daquilo que Deus espera que nós façamos em nossas vidas para que nós possamos nos juntar a Ele na obra que Ele quer fazer em nós e também através de nós. Ontem nós falamos sobre os ajustes e hoje vamos falar então sobre os tipos de ajustes. Terminando falando ontem que ninguém pode imaginar o que Deus pode fazer através de uma única vida totalmente dedicada e ajustada e obediente a Ele. Deus ele está interessado em uma rendição incondicional, para que Ele possa fazer, então, esta obra preciosa em nós e também através de nós. Mas quais seriam, então, os tipos de ajustes necessários para nos juntarmos a Ele nesta obra? Vamos ver alguns exemplos e dar algumas categorias de ajustes que podem se mostrar necessários em sua vida. Podemos pensar que os ajustes podem ser em diversas áreas, tais como em nossas circunstâncias, em nosso lar, nosso trabalho, nossas finanças e etc. Em nossos relacionamentos também podem estar exigindo que nós façamos alguns reajustes em relação à nossa família, aos nossos amigos, a nossas relações profissionais, nosso trabalho, nossa vocação e outras coisas. Mas também, às vezes, são necessários fazer ajustes em nossos pensamentos, né? Os preconceitos, os métodos ou os maus hábitos mentais, ou também a respeito do nosso potencial. Também em nossos compromissos, às vezes exigem também de nós alguns ajustes, como os compromissos com a nossa família, com a nossa igreja, com o nosso trabalho, com os planos e também com as nossas tradições. Também pode ser necessário fazermos ajustes também em nossas ações, como oramos, como damos nossas ofertas, como nós servimos a Deus e servimos aos nossos irmãos. Pode ser necessário também ter ajustes em nossas convicções sobre Deus, sobre os seus propósitos, seu modo de agir, em nosso relacionamento com Ele e outras cositas mais. A lista, então, ela pode até ser longa, mas os ajustes mais importantes certamente serão quanto à nossa atuação em relação à nossa fé. Quando nós enfrentamos uma crise em nossa fé, como já falamos anteriormente, o que cremos a respeito de Deus é mais importante do que todas as coisas. Essa decisão de crer em Deus, essa decisão mental pode ser a parte mais difícil. A parte mais difícil de ajustar em nossas vidas, para que possamos então desenvolver uma ação que realmente demonstre que nós temos fé naquilo que Deus diz, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele diz que ainda fará. Podemos ser convocados a fazer coisas que somente Deus pode fazer, enquanto que antes fazíamos normalmente o que estava dentro da nossa própria capacidade. Sobre o ajustes nas nossas circunstâncias, nós podemos citar um exemplo bíblico lá de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22, que nos dizem assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então,
pode ser também ajustes, né, no nosso modo de pensar. Um exemplo que nós temos lá é em Atos capítulo 10, versículos de 1 a 20, que falam então sobre o centurião Cornélio, um gentil. Aqui nós vemos a experiência de Pedro com o centurião Cornélio, que provavelmente exigiu de Pedro, né, o judeu tradicional, que fizesse alguns ajustes. O Espírito Santo mandou essa mensagem para ele, para que ele fosse à casa de Cornélio. Na maneira de pensar, com certeza, enquanto ele ia, teve que fazer alguns ajustes em relação ao seu relacionamento com os gentios, na sua maneira de pensar e nas suas convicções sobre aquilo que é limpo e aquilo que é imundo, em suas dedicação às suas tradições judaicas, também em relação à confraternização com os judeus. Queremos mostrar que identificar as mudanças que Deus espera de nós em relação a Ele e também aos seus propósitos e o seu modo de agir em nossas vidas demonstra realmente se nós teremos uma rendição total, porque é nisso que Deus está interessado quando Ele nos fala e nos convida a fazer ajustes em qualquer área da nossa vida. Deus não está procurando, na verdade, maneiras de nos espremer. Ele quer, no entanto, ser realmente o Senhor das nossas vidas. Não adianta você ficar chamando Jesus de Senhor, Senhor, se você não deseja segui-lo e nem obedecê-lo. Uma dica importante, sempre que nós identificamos uma área em nossa vida em que lhe recusamos o senhorio, esta será a área que ele vai trabalhar. Pois ele está interessado, como falei, numa rendição total e também incondicional. Ele trabalha em várias circunstâncias da nossa vida até que venhamos desejar que ele seja realmente dono de tudo, Senhor de tudo em nós. Porque Deus nos ama, a vontade dele sempre será a melhor para nós. Qualquer ajuste, então, que venhamos a fazer, exige de nós, sempre será, qualquer ajuste que Deus deseja que façamos, sempre será para nós o próprio bem. Seguindo Jesus, é possível que chegue o tempo em que sua vida e seu futuro dependa apenas de ajustar-se rapidamente às suas orientações e aos seus convites. O ajuste que fazemos é sempre a uma pessoa. Nós devemos ajustar as nossas vidas a Deus. Ao obedecermos, então, veremos Deus fazendo aquilo que somente Ele pode fazer, dentro de nós e também por meio de nós. Que Deus continue abençoando você e que você leve essa reflexão a sério. Há partes na sua vida que Ele não é Senhor. E são nessas partes que nós mais sofremos e temos crises nessas áreas, pois são essas áreas que Deus espera ser o Senhor, porque o que Ele quer é ser Senhor de tudo em nós. Então perceba quais são as áreas que Deus não é Senhor e que é necessário que haja ajustes. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Coça da Manhã. Até lá!